Olá! Desenvolveu-se uma teoria de que o crente tem duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza carnal, ou a natureza má. Há muito tempo atrás, foi publicado um folheto no qual apareciam dois cães, um cão bom e um cão ruim. E a ideia era que se você alimentasse o cão bom, que representava a nova natureza, você seria vitorioso sobre o pecado. Mas se você alimentasse o cão ruim, que representava a natureza, você seria derrotado pelo pecado. Grande parte dessa teoria é baseada no texto de Romanos, capítulo 8, e o versículo 5, que diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E o texto era interpretado de tal modo a dizer que nós temos duas naturezas, a carne e o Espírito. A natureza para a qual nós nos inclinarmos, dessa então nós colheremos os resultados. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Em primeiro lugar, nós devemos entender que o verbo traduzido aqui por inclinar, ele não existe no texto original, mas sim o verbo ser ou o verbo estar. A tradução mais adequada para esse versículo, então, deveria ser: os que estão sendo ou os que estão existindo conforme a carne, cogitam das coisas da carne. Então o versículo não se refere a uma ação de se inclinar para a carne, mas de um estado ou de uma existência contínua sob o domínio da carne. Ou seja, aqueles que estão existindo sobre a carne, em contraparte com aqueles que estão existindo sobre o espírito. O verbo grego traduzido aqui por cogitar, phroneo, ele se refere às ideias e pensamentos que ocupam a nossa mente e que determinam as nossas ações. Então, de fato, o que o texto está dizendo é que existem dois grupos de pessoas diferentes: aqueles que estão sob o domínio da carne, ou que existem sob o domínio da carne, e aqueles que estão ou existem sob o domínio do Espírito. Então, se por um lado existem aqueles que estão sob o domínio da carne, também há aqueles que se encontram sob o domínio do Espírito. E dependendo então a dimensão a que se pertença, se receberá dela a influência devida. Note que o contexto confirma essa interpretação. No versículo 6, ele declara: porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, aqueles que estão sob o domínio da carne e que recebem dela a sua influência, esses estão destinados para a morte. Por outro lado, ainda no versículo 6, ele diz: mas aqueles que estão sob o domínio do Espírito e recebem dele a sua influência, esses então caminham para a vida. Prosseguindo essa mesma ideia, no versículo 7 ele diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então ele está dizendo que aqueles que estão na dimensão da carne e que recebem da carne, da velha natureza, a sua influência, esses não podem agradar a Deus. E de fato, estão em inimizade em relação a ele. No versículo 8, ele completa essa ideia afirmando o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ao se dirigir aos seus leitores, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O texto declara que existem dois grupos de pessoas: aqueles que estão sob o domínio da carne, ou da velha natureza, e aqueles que estão sob o domínio do Espírito, ou da nova natureza. E dependendo a que grupo se pertença, se recebe desse grupo a sua influência. Ou seja, os que estão debaixo do domínio da carne recebem dela a sua influência, e aqueles que estão sob o domínio do Espírito recebem também desse Espírito a sua influência. Então, até o nosso próximo vídeo. Participe, pergunte, apresente as suas sugestões.